Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nesse sábado, 23 de março de 2024, aconteceu o Dia de Mobilização Nacional, pedindo a não anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, principalmente, que teve a tentativa aí de golpe de extrema-direita dos aliados do Bolsonaro, e foi um dia então que também trouxe bandeiras como Ditadura Nunca Mais, em memória dos 60 anos de golpe, em defesa da democracia, e também a luta contra o genocídio dos palestinos. Pelo menos essa foi a convocatória principal, né? As bandeiras principais aí das organizações como Povo Sem Medo, CUT, que estavam à frente aí, à frente da convocatória, essa base governista, e também apareceram outras organizações de esquerda, trouxeram outras bandeiras, reivindicações, e a gente do Mesa de Debates então fez a cobertura dessa manifestação na cidade de São Paulo, que aconteceu no Largo do São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP, e fiquem agora com as entrevistas mostrando aí o que diferentes organizações estavam trazendo de mensagem, de reivindicações nesse dia de luta. Eu tô aqui com o Marcos da LSR e eu queria saber o que está trazendo vocês aqui debaixo de chuva nesse ato hoje. Qual é a importância dele? Qual é a mensagem política que vocês acham importante a sociedade discutir a partir dessa mobilização? Eu acho que aqui tem tudo a ver com a questão da luta contra a extrema-direita, né? É uma resposta ao ato de 25 de fevereiro, mas eu acho que também tem que vir no contexto de uma retomada de lutas importante, para mudar a correlação de forças de hoje, né? Para a esquerda, né? A gente tem a greve da educação e dos municipais aqui em São Paulo, tem a greve nas universidades dos funcionários, dos técnicos, os docentes talvez entram em greve também, já agora em abril. Então acho que para a gente é importante da gente enfatizar a necessidade de retomar a luta pelos nossos direitos, porque é isso que vai dar a força para poder combater a direita e virar e começar a reconstruir um projeto de esquerda para o país, um projeto socialista. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Fátima Sanches, do Bloco Tricolor Antifa, e eu queria saber por que vocês estão aqui hoje na rua, mesmo debaixo de chuva. Qual é a luta que vocês estão trazendo para esse ato, que ele já começou um pouco, talvez, mal organizado, né? Ia ser dia 24, veio pro dia 23, ia ser por Bolsonaro na cadeia, e agora, né, tá uma pauta mais genérica. Então, qual é a motivação que traz vocês aqui hoje? Eu acho que a pauta se unifica no sentido da não anistia para todos os golpistas, desde 64 até agora. Porque se os de 64 não foram anistiados, né, por vários governos que passaram, isso valida muito eles para continuarem golpeando o nosso Estado. E no dia 8 de janeiro, né, de 2023, a gente teve uma outra tentativa de golpe, onde inúmeras provas desses golpes hoje são materiais e elas estão aí, abertas ao público para todo mundo que queira saber que efetivamente a gente ia sofrer um golpe de Estado. Então, de 64 até aqui, só houveram anistias e a gente está aqui para que não haja mais nenhuma anistia, nenhum golpista, nenhum militar assassino continue vilipendiando o país. Tá bom, obrigado. Eu estou aqui com o Hector, diretor de comunicação da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, constrói o JS, o PCdoB, e eu queria saber, pelo JS principalmente, né, qual que é a importância que vocês veem de estar aqui hoje, debaixo de chuva, construindo esse ato contra o golpismo, né, e quais são as pautas que vocês acham que são importantes de serem defendidas hoje? Perfeito. Eu acho que é importante hoje a gente conseguir estar aqui, mesmo que debaixo de chuva,
conseguindo mostrar, inclusive, né, que o povo brasileiro e o movimento social e os estudantes que foram muito perseguidos durante o período da ditadura não esqueceram do passado do nosso país, né, e que hoje ainda existem muitos resquícios e riscos à nossa democracia. Por isso, conseguir reafirmar que aqueles estudantes e aqueles movimentos que estiveram lutando contra a ditadura há 60 anos atrás, hoje ainda resistem e construíram uma história do nosso país, e hoje, diante de todos esses ataques à nossa democracia, de todos esses riscos da nossa democracia que é tão jovem, a gente está aqui reafirmando que nós não esquecemos essa história, que nós não queremos que ela se repita, a grande importância de estar hoje aqui no Largo de São Francisco. Para nós, eu acho que as grandes pautas, né? A questão da defesa da democracia, mas é a questão da defesa da democracia real, não uma democracia superficial. Uma democracia onde o povo, de fato, tenha direito a exercer não só o seu poder de voto, mas o que nós fazemos hoje é a democracia chamada da participação popular, que é o verdadeiro sentido que ela tem, de conseguir as ruas mostrar as nossas vontades. Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós estamos vivendo uma grande chacina na Baixada Santista, que é o lugar de onde eu venho, né? Eu sou estudante da PUC de São Paulo, sou estudante de Direito, e na PUC de São Paulo a gente relembra a invasão de 77 durante a refundação da Uni. Então, quando a gente diz hoje de estudantes, movimentos sociais, professores estarem reunidos, local histórico como é a Faculdade de Direito da USP, é para levantar essas bandeiras, não só da democracia de maneira superficial, mas da participação popular em torno das pautas que movimentam a população e das pautas que hoje precisam ser discutidas, como as privatizações aqui no estado de São Paulo, como a Operação Escudo na Baixada Santista, como as privatizações também a nível nacional, que a gente precisa sempre colocar como ponto, e principalmente hoje conseguir colocar o norte como educação, né, para nós estudantes como prioridade para a defesa da democracia e dos avanços do nosso país. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Juan, do PPRI, e eu queria saber por que vocês vieram nesse ato aqui hoje, debaixo de chuva. Foi um ato com uma convocação estranha, né? Não ficou muito clara a pauta. Então, quais são as bandeiras que vocês vieram defender aqui hoje? Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é importante dizer que esse acto foi, em certo sentido, um acto de resistência contra a ordem que baixou o governo federal de não ter nenhum acto, nenhuma comemoração. E nesse sentido, acho que foi um acto de resistência, apesar de que entendemos que as direções que convoca são governistas, portanto, a base de apoio do governo Lula-Alckmin. Mas, enfim, aqui é importante a ser dito é que esses 60 anos do golpe militar sob a ordem e financiamento dos Estados Unidos não podia passar em branco nessa situação convulsiva que está vivendo o país, e de uma ofensiva também que tem se visto ao redor da Baixada Santista e dos governos Tarcísio e Nunes, de fazer uma ofensiva contra as condições de vida e de trabalho das massas, mas também perante as chacinas que já vitimaram mais de 40 pessoas lá em Santos. Então, nesse sentido mais geral, eu acho que é importante, pelo menos nós viemos aqui como PPRI e como parte de uma frente que se propõe fazer uma campanha nesses 60 anos de comemoração não, do aniversário do golpe, para defender 3 pontos essencialmente. O primeiro deles é defender o direito das massas a agirem na defesa das suas condições de vida e trabalho com seus próprios métodos. A defesa nesse sentido da democracia operária, da democracia direta, e a organizar a luta de classes pelas reivindicações mais sentidas das massas, mais necessárias, urgentes, contra qualquer governo, seja um governo de esquerda da burguesia ou da direita aqui em São Paulo. Em segundo lugar, devemos também a defender aqui que somente a classe operária, os demais oprimidos, na medida que avancem na sua independência de classe, na medida que recorram a seus métodos próprios de luta e avancem na luta pelas suas reivindicações, pela sua independência de classe, elas vão estar dando um passo para vingar as centenas de mortos, desaparecidos, milhares de torturados
que essa ditadura genocida, sob o mando do imperialismo, desfechou sobre o Brasil para impor seus interesses e sua política mais geral. Em terceiro lugar, vemos aqui a defender, portanto, não a democracia burguesa, não a defender como faz as direções que convocaram no acto, a um governo de frente ampla burguesa que, veja-se, que não apenas defende todas as medidas de ataque das massas dos governos anteriores, fundamentalmente de Temer e Bolsonaro, reforma trabalhista, previdência e por aí vai, sino que vai além agora e dê um passo mais em benefício do capital financeiro que esteve na base do golpe militar, a partir do arcabouço fiscal, para atacar a saúde, educação, benefício de pagamento da dívida pública. Então, nesse sentido, vimos a denunciar a democracia burguesa como uma das manifestações da ditadura da burguesia. E para finalizar, voltando ao primeiro aspecto que eu coloquei, precisamente vimos aqui, em meio a um acto governista, a defender as bandeiras históricas, os métodos e estratégias do proletariado, não perante as direções, mas perante a base dessas direções, que em algum momento terão que, abraçando seu programa, sua estratégia própria como explorados, passar por cima dessas direções e avançar no caminho de sua estratégia e seu próprio governo de poder. É isso. Beleza, obrigado, valeu. Eu estou aqui com a Ana do ECOAR, a Juventude Ecossocialista, né? E também da Rebelião Ecossocialista. E eu queria saber, por que vocês vieram no ato hoje debaixo de chuva? O ato que foi um pouquinho mal convocado, um pouco confusas as pautas, né? Que na hora de chamar por parte das direções aí. Então, qual é o propósito de vocês? Que bandeira vocês estão defendendo aqui nesse ato hoje? Boa tarde. Acho que principalmente pensar que a gente está aqui hoje para responder ao que foi a manifestação recente bolsonarista e a partir de uma concepção também de que tem muito contra o que a gente precisa lutar ainda com o avanço da extrema-direita, avanço do fascismo e do bolsonarismo, e que na nossa concepção a única forma de fazer isso é vindo para as ruas. Então, mesmo debaixo de chuva, né, com toda a situação precária que está aqui em São Paulo hoje, é importante estar aqui, assim, e acho que o que a gente se propõe também a discutir, que pra gente é uma coisa muito cara, muito importante, é pensar o que é defender a democracia no Brasil em 2024, né? A gente tem aí já alguns anos de uma suposta redemocratização pós-ditadura militar, mas que na nossa concepção, uma redemocratização que nunca se consolidou de fato. A gente está falando de um Estado que segue prendendo e matando pessoas, a juventude negra especialmente, né, como principal alvo desse genocídio. Então a redemocratização pode ter acontecido como para uma parte da população, mas para a imensa maioria do nosso povo isso nunca aconteceu. Então a gente só teve uma mudança aí de inimigos comuns, né, que em um momento em que o gatilho passou a ser apontado para a população negra. Então a gente está, enfim, numa sociedade em que nunca existiu democracia de fato. Então quando a gente vem para a rua, a gente está vindo em defesa da democracia, ok, mas também especialmente para denunciar que ela nunca se consolidou de fato. Então é óbvio que a gente está na rua contra os golpistas que querem atacar o pouco de garantias democráticas que a gente tem, mas é uma democracia que é muito falha. Então também não é o sistema que a gente idealiza, né? Nós somos, enfim, sonhamos com o ecossocialismo, com um mundo diferente do que está colocado, só que para a gente essa tarefa de lutar agora contra o que as ameaças que a gente está sofrendo, que é uma ameaça direta à esquerda, direta ao nosso povo, a tarefa que a gente tem agora é essa, vir para cá, mesmo que nessas condições, né? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Renato, do Socialismo ao Barbárie e do Já Basta, e eu queria saber o que vocês estão fazendo aqui hoje, mesmo debaixo de chuva, quais são as bandeiras que vocês defendem nesse ato que já teve uma convocação meio complicada, né? Uma coisa meio enrolada, uma falta de clareza nas pautas. Então, qual o propósito de vocês de estar aqui nessa data? Não, primeiro de tudo, eu acho que é reconhecer a natureza desse ato. Esse ato tem uma natureza, sobretudo, contraditória, porque são setores governistas que convocam, com bandeiras e palavras de ordem extremamente insuficientes. Um ato convocado para o dia 23, uma semana antes do marco dos 60 anos do golpe civil-militar.
e nesse sentido é um ato contraditório porque contradiz a posição do atual presidente de Lula, que proibiu o ato em memória e justiça pelos 60 anos do golpe militar, em memória daqueles que perderam suas vidas, que foram torturados, desaparecidos. E, portanto, esse caráter contraditório joga em dois campos. Um campo para convocar um ato de maneira formal, para não contradizer, não enfrentar definitivamente a posição do atual governo Lula-Alckmin, mas também um ato para conter as bases desses setores que entendem a necessidade, que enxergam uma contradição profunda no governo ao proibir os atos no marco de 60 anos do golpe. Por isso que nós estamos aqui, porque nós enxergamos que há uma contradição e por isso avaliamos que é um erro profundo das organizações do marxismo revolucionário independente, das correntes da esquerda revolucionária independente, como o MRT, como o PSTU, né, que dirige a CSP com lutas e que poderia ter um bloco aqui independente, fazendo frente aos setores da burocracia, aos setores do oficialismo, levantando as bandeiras, prisão para Bolsonaro, prisão para todos os golpistas, de que essa é uma tarefa histórica para romper com o ciclo de anistia que nós temos no país, um ciclo de impunidade aos militares, aos empresários, aqueles do passado e do presente, mas mais que isso, para exigir que o Lula rompa de fato com o Estado genocida de Israel, porque segue comprando armamentos, porque não rompeu, não adianta sair em defesa apenas das palavras, mas é necessário colocar essa ruptura no terreno prático, assim como enfrentar também o governo Tarcísio de extrema direita, que segue fazendo uma política, uma necropolítica, uma política de privatização e só leva essa política adiante porque não tem uma oposição de esquerda consequente. Vale lembrar que Boulos disse que convidaria Lula e Tarcísio para se discutir um plano de segurança pública para a cidade de São Paulo. Vale lembrar que Boulos disse que do jeito que as coisas andavam lá em Santos com Lula e Tarcísio viria para essa frente ampla, que tem também deferido ataques importantes aos trabalhadores, como a gente vê agora na greve dos servidores técnicos das universidades federais, que não conseguem o aumento salarial justamente pelo teto de gastos que implementou o governo Lula-Alckmin e que restringe o orçamento não só na educação, mas na saúde, no transporte, enfim, todos os setores públicos. Portanto, nós estamos aqui disputando essas bases, dizendo que é necessário ir além, é necessário construir uma oposição de esquerda ao atual governo que combine o enfrentamento à extrema-direita, mas que combine a luta contra os ataques desse governo, que é um governo burguês de conciliação de classe, de tentativa de normalização do regime. Portanto, essa é a nossa posição aqui no ato hoje. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Wells, do FOR, Partido Operário Revolucionário, e eu queria saber o seguinte: por que vocês estão aqui hoje, debaixo de chuva? Qual a importância que vocês veem desse ato? E que mensagens, que pautas, que bandeiras vocês estão trazendo aqui frente ao golpismo e as outras pautas aí que foram usadas para chamar o ato? Uma saudação aí ao canal Mesa de Debates, por estar sempre cobrindo as manifestações. E pra gente é importante, antes de falar sobre esse ato, falar em que contexto que ele acontece. Contexto internacional, inclusive. Porque o contexto internacional mostra pra gente que a gente está diante de um crescimento do armamentismo, das tendências bélicas, duas guerras em curso, guerra na faixa de Gaza, guerra na Ucrânia. E os países estão investindo cada vez mais no armamento. Então esse é o contexto geral, né? A OTAN se fortalecendo, o militarismo em geral está se fortalecendo. No contexto nacional, a gente tem um governo, né? O governo Lula, que foi eleito passando para as massas a ideia de que estava combatendo as tendências fascistas. Mas a gente vê hoje, mais claramente do que antes, que não é um governo de combate às tendências fascistas, na verdade é um governo de conciliação de classes e que está, inclusive, conciliando com os militares. Porque nós vimos aí que o governo Lula, ele cancelou as manifestações oficiais do governo em relação aos 60 anos do golpe militar. Isso é um erro brutal.
Por quê? Porque os trabalhadores explorados, eles estão diante da necessidade de combater o golpismo, sim, porque a gente sabe que um golpe militar é um golpe que é um regime que fecha os instrumentos de luta, fecha o sindicato, acaba com as eleições, fecha as organizações do movimento estudantil, como aconteceu em 1964, depois de 64. Por isso, nós temos a tarefa de impedir qualquer aventura e qualquer tentativa de golpismo. Mas para combater o golpismo, não se deve conciliar e nem se deve apoiar a política da frente ampla, a política da conciliação de classes do governo Lula. Então essa é a grande tarefa dos trabalhadores e dos explorados, é combater em duas frentes simultâneas. Por um lado, combater o governo de conciliação de classe, e por outro, combater o bolsonarismo, o golpismo e os militares. Essa bandeira que estão gritando ali, né, de sem anistia, de combater ao golpismo, os bolsonaristas, ela só pode ser realizada pelos trabalhadores organizados nos seus instrumentos de classe, os sindicatos e os partidos. Por isso, nós no POR defendemos que essa manifestação, nós temos que levantar uma plataforma de reivindicação dos trabalhadores, que defenda os empregos, os salários, combata a miséria, combata a fome, porque assim, uma organização própria dos trabalhadores é que a gente vai conseguir combater nessas duas frentes. Combater a frente ampla burguesa do Lula e combater o golpismo bolsonarista e os militares. Essa é a saída. Nada de conciliação e nada de apostar em saídas eleitorais, como a gente vai ver aqui, muitas das correntes defendendo que a eleição de fulano ou de ciclano é que vai resolver o problema. Não vai. Nossos instrumentos próprios de luta, confiando nas nossas próprias forças. Essa é a linha proletária para esse ato. Beleza, valeu. Eu estou aqui com a Juliana, da Resistência e da Frente Povo Sem Medo. E eu queria saber pela Frente Povo Sem Medo, né? Por que vocês estão aqui hoje, debaixo de chuva, construindo esse ato? Foi um ato que teve uma convocação um pouco complicada, né? Primeiro ficou dia 24, aí depois dia 23, as palavras de ordem estavam meio oscilando em decorrência, né, das direções, né? E eu queria saber então, nesse contexto, por que vocês estão aqui? Quais são as bandeiras de vocês para estar construindo essa luta aqui hoje? Então, na verdade, assim, a gente aproveitou essa data porque a gente está fazendo esse ano 60 anos, né, do golpe militar de 64, e nós achamos que, principalmente nesse momento em que a gente ainda tem uma extrema-direita forte, organizada, que recentemente tentou dar um golpe no país, né, e as investigações aí da Polícia Federal estão mostrando isso cada vez mais, né? Então a gente achou que, não só por ser um número redondo, 60 anos, mas também pelo contexto que a gente está vivendo hoje no país, seria muito importante a gente marcar essa data, né? Então a gente resolveu vir para as ruas com essa bandeira de lembrar os 60 anos do golpe, de dizer ditadura nunca mais, em relação ao contexto de hoje, dizer sem anistia para os golpistas, porque também a gente entende que o processo de golpe de hoje tem também elementos de continuidade com o de 60 anos atrás, né? Teve um processo aí que não teve punição, a punição devida, né, para os responsáveis. Então, dessa vez, a gente está pedindo que os responsáveis pelo golpe aí do 8 de janeiro, e inclusive o Bolsonaro, sejam punidos, sejam presos, né? Então, essas são as principais bandeiras, e a gente agregou também o tema da Palestina, né? Que a gente acha que é um tema democrático muito importante hoje, porque, na verdade, é o extermínio de todo o povo que está acontecendo, né, pelo Estado de Israel. Então, já tem acontecido diversas manifestações com esse tema da Palestina, mas a gente achou importante também, porque a gente também acha que se enquadra nesse tema da democracia, né, e a preservação da vida desse povo, né, que é o que está ameaçado hoje. Então, essas são as bandeiras. 60 anos do golpe, ditadura nunca mais, sem anistia, punição para os golpistas e em defesa do povo palestino. Tá bom, obrigado. Eu tô aqui com o pessoal do MSTU e eu queria saber
Por que vocês estão aqui hoje nesse ato? Quais são as bandeiras que vocês acham importante trazer para a sociedade discutir, para defender no dia de hoje? Então, meu nome é Adriana, eu estou no MSTU há quase 10 anos, né? Esse ano eu completo 10 anos. Então, a gente está na luta nessa questão da moradia, né? Para conseguir moradia para as pessoas que não conseguem conquistar por ter baixos salários. Então, a gente está na luta, assim, como eu posso falar, para facilitar para elas conseguirem entrar pelo Minha Casa Minha Vida, facilitar dessa forma a conquista pela sua moradia. Meu nome é Joselice, eu estou aqui também, faço parte do MSTU, né? Nós estamos representando a moradia, feminicídio também, contra o racismo, né? E a desigualdade, né? Porque eu acho que todo filho de brasileiro também tem o direito de estudar fazer uma faculdade decente. Não só para os ricos, mas direitos iguais para todos. Contra o aborto também, a violência contra a mulher, que é demais, né? E contra esses jovens que ficam na rua aí, nas drogas, sendo que também tem recurso para poder ajudar, e a maioria das pessoas que tem condições não ajuda, né? Prefere jogar nessa sarjeta do que ajudar. Os governos que têm condições, que nem no governo do presidente Bolsonaro, as pessoas mais carentes foram as que mais foram prejudicadas. Enquanto isso, a classe média, a classe rica foram as mais que progrediram mais, enquanto a população foi jogada praticamente no lixo, no ralo, como se não fosse ninguém. Então, direitos iguais para todos. Meu nome é Maria Cláudia. Aí, concluindo o que as colegas falaram, estamos aqui lutando pelo direito à moradia, lutando também por nós mulheres, para nós também ter nosso direito de ir e vir, direito à igualdade para todos, né? E a moradia popular para nós é muito importante. Essa que nós representamos, nossa bandeira, nosso MSTU, é em busca da nossa moradia, dos nossos direitos. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, gente. Eu estou aqui com a Neiva, professora, constrói a Intersindical, estava aí inclusive no congresso, né, do evento dos 10 anos, né, da Intersindical, se quiser comentar também. E eu queria saber, principalmente, por que vocês estão aqui hoje, né? Vocês já tiveram esse evento aí de vocês, e enquanto trabalhadores, qual a importância de estar na rua aqui em São Paulo, debaixo de chuva, nessa data contra o golpismo? É fundamental, ainda que sejamos uma vanguarda e não milhares e milhares, é muito importante nós marcarmos essa data, né? Contra o golpe militar, contra o golpe que nosso país sofreu agora há pouco tempo, né? A presidenta Dilma, contra a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2022, com o Bolsonaro não tendo reconhecido a vitória do Lula nas eleições. Então, é dever de todos os lutadores, e nós da Intersindical também estamos nessa pauta. Aliás, nós estivemos na luta contra o golpe, na luta fora Bolsonaro, né? E agora seguimos em defesa da democracia. A democracia corre um risco. O Lula esteve em Porto Alegre, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. O Lula esteve em Porto Alegre na semana passada, num evento com os movimentos sociais, e ele dizia: a democracia está em risco, e nós sabemos do crescimento da extrema-direita no mundo todo. Vide Milei, vide a possibilidade de volta do Trump, vide a Europa, vários países elegeram governos, né, de extrema-direita. Então é um risco que nós corremos diante dessa crise do capital, né, a ausência de uma direção revolucionária da classe a nível internacional, né, eles acabam avançando. E aí ele dizia, mas a democracia não é uma democracia formal de eleição de 2 em 2 anos, que é o nosso calendário, né? Esse ano tem eleição, e é fundamental que nós disputemos para tentar impedir a sequência de governos de direita ou de extrema-direita, como é o de São Paulo, como é o de Porto Alegre, e assim vai. Falo desses dois. Mas a democracia pressupõe não ter a fome, não ter o racismo, não ter o machismo, né? E principalmente acabar com a desigualdade. Então, o conceito de democracia que nós defendemos é esse mesmo, né? Preciso ter direitos, condições de igualdade, e não apenas o direito de manifestação, ainda que esse seja fundamental, e ele foi muito atacado, né? A direita de cátedra, atacada, a perseguição a muitos professores, né? Muitos ativistas,
a gente continua assistindo assassinato de lideranças, sejam quilombolas, indígenas, né? Então, muito importante esse ato, fundamental que a gente tem aqui, e é necessário, na nossa opinião, é necessário que cresça a mobilização social e popular no país, porque senão a tendência é que a extrema-direita retome o governo daqui a alguns anos. E agora tem essa fase, né, da disputa nas eleições municipais. Então, tanto a luta nossa do movimento sindical por mais direitos, por garantias, né, de condições dignas de trabalho e de vida, ela está imbricada com a luta política geral, e é nosso dever fazer isso. A igreja tinha, né, pastora, a igreja progressista, que era chamada a teologia da libertação, tinha uma expressão que era unir fé e política, né? Aqui a gente tem que unir a luta sindical, a luta reivindicatória com política. Nós temos o dever de fazer política, né, chamar a classe, conscientizar. Vou te dar um exemplo, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu sou dirigente de um núcleo do nosso sindicato que chama CEPERS, como se fosse uma subsede da PUESP aqui, né, de Porto Alegre. Nós fizemos uma assembleia no final de semana passado e tomamos a decisão de nos envolver nas eleições municipais. Tiramos apoio à pré-candidatura da Maria do Rosário, a prefeita, pelo PT, a Tamires Filgueira, que é universitária, técnica administrativa da URGS, Universidade Federal, que estão em greve agora, né, porque achamos que o movimento sindical também tem que manter a sua... Toma posição, faz política, ajuda a eleger governo, mas mantém sua autonomia da luta, da reivindicação. Então eles estão em greve e nós tiramos apoio, né, sabendo que a gente tem que atuar, sim, com autonomia e independência, mas não vai ter democracia e nós não vamos recuperar direitos, não vamos poder exigir do Lula, né, que faça de fato reformas estruturais, como a agrária, como de fato a taxação das grandes fortunas e outras, se a gente não tiver um amplo processo de mobilização social. Está atrasado isso no nosso país, na minha opinião. Obrigado. Estou aqui com o Daniel, do Diretório Zonal do PT do Butantã, constrói aí à frente de solidariedade da Zona Oeste. Eu queria saber o seguinte, o que vocês estão reivindicando aqui hoje nesse ato embaixo de chuva? Quais são as bandeiras que não podem passar batidas no dia de hoje para vocês? Bom, hoje é um ato que a gente participa para fazer a defesa da nossa democracia. Nós estamos nos aproximando da data 31 de março, que relembra o golpe de 64, e é muito importante que todo mundo que defende a democracia, que luta por direitos sociais, participe dessas datas, para que a gente lembre da nossa história, para que a gente lembre, se oponha, faça uma revisão crítica desse nosso passado, que se reflete no presente golpista, das forças golpistas também. Então é muito importante a gente estar aqui participando e lembrando a memória dos que lutaram pela democracia no passado e que lutam hoje pela nossa democracia. A partir dessa democracia é que a gente vai conquistar os direitos e a igualdade social aqui no nosso país. É isso. Obrigado. Eu estou aqui com a Patrícia, da Marcha Mundial das Mulheres de São Paulo, e eu queria saber por que vocês estão aqui hoje, debaixo de chuva, quais são as bandeiras que vocês acham importante defender nesse ato aí contra o golpismo, né, sem anistia, quais são, vocês compartilham essas bandeiras e qual a relação da luta das mulheres com a luta de hoje? As mulheres estiveram na rua contra a ditadura que começou em 64 com o movimento contra a carestia. Foram coletivos de mulheres que iniciaram uma fase de oposição e resistência pública à ditadura ali atrás. Foram mulheres que ergueram os comitês na época pela anistia. Pela anistia por quem tinha sido preso e torturado pela ditadura militar, né? E hoje a gente está aqui segurando uma bandeira parecida porque
desde 2016, quando teve o impeachment, que foi um golpe contra a presidenta Dilma, depois teve a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro, e os ataques do Bolsonaro ao STF, a institucionalidade, e depois tudo que a extrema-direita brasileira fez, que culminou em 8 de janeiro, era uma tentativa de golpe dessas mesmas forças que lá em 64 tomaram o poder para impedir que as lutas do povo brasileiro, que as demandas por reformas no país avançassem. Eles estão tentando de novo interromper esse auto-reconhecimento do povo do país, o reconhecimento dos direitos do povo do país. E as mulheres são fundamentais nessa luta porque são elas que estão não só nas linhas de frente das lutas por direitos, das demandas e tal, mas elas são as primeiras a serem atingidas pela falta de direitos, pela violência, pela crise climática, né? A Marcha Mundial das Mulheres faz um feminismo anticapitalista, anticolonizador, antirracista. Então a gente está aqui hoje porque a gente está nesse fio da história. Falei demais, desculpa. Não, tudo bem, tá ótimo. Obrigado. Eu tô aqui com o Rodrigo, da Unidade Popular, e eu queria saber por que vocês estão aqui hoje, debaixo de chuva. Vocês ainda chegaram no ato de outro lugar, né? Fizeram uma outra caminhada aí. Qual o propósito de vocês nesse ato, que foi um ato meio mal convocado, né? Teve aí uns problemas aí nas palavras de ordem. Então, quais são as bandeiras que vocês acham importante estar defendendo aqui hoje? Obrigado pela pergunta e pela entrevista. Nós da Unidade Popular estamos aqui defendendo que para nós é a luta que nós temos desde que nós começamos a redemocratização do país, que é pela memória e verdade e justiça em relação à ditadura. Então, o que nós vemos hoje no Brasil são feridas abertas do que foram os crimes políticos durante aquele governo militar, e eles têm respaldo até hoje, eles nos machucam até hoje, porque depois que a ditadura acabou, apesar de nós passarmos por um processo de redemocratização, nós não passamos por um processo de memória pública sobre o que foi a ditadura. Nenhum dos torturadores foi punido, muitas das vítimas não foram encontradas ou foram encontradas a duras penas. Então o que nós temos hoje ainda é uma memória da ditadura que é reivindicada por uma extrema-direita no nosso país, que ainda existe, ainda se esconde em áreas muito altas do poder público e está sempre querendo usar essa memória para tentar novos golpes antidemocráticos, instalar novos processos ditatoriais no nosso país. Então a gente acredita que aqui na rua, que a gente pede também pela prisão do Bolsonaro e dos golpistas envolvidos no último golpe do 8 de janeiro, a gente também está falando diretamente do resgate da memória da ditadura. Porque essa tentativa de golpe, o fato de que essas ideias ainda transitam com muita frequência nos altos comandos do Exército, é um resultado direto de a gente não ter feito essa batalha pela memória da ditadura, contra as torturas e punindo os torturadores. Então, para nós é muito importante estar aqui hoje, puxando primeiro pela punição desse último processo golpista do Brasil, pela prisão do Bolsonaro e de todos os outros envolvidos, mas também de que nós não podemos nos calar perante o que aconteceu em 64. A gente precisa manter uma memória muito viva, porque não é possível a gente construir um futuro enquanto a gente ainda não sarou as feridas do passado. Então, para nós, é muito importante manter isso vivo. A gente não pode deixar de falar de 64, porque não tem como a gente construir um futuro se a gente não lidar com essas questões do passado que vão nos atacar novamente. Então nós estamos aqui pedindo pela prisão do Bolsonaro e dos golpistas e por memória e verdade e justiça em relação aos crimes da ditadura militar. Beleza, obrigado.